Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Posso ler a Bíblia para você? Jó capítulo 27. Diz assim: prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isto. Porque, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os teus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá. E o inocente repartirá prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele com inundação. De noite a tempestade o arrebata, o vento oriental o leva, e ele se vai, varre com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa, e ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assobios. Veja, queridos, nesse discurso, Jó continuando, Jó tinha reclamado algumas vezes com seus amigos porque estavam tão ansiosos em discutir que mal o deixavam fazer ou dizer as suas palavras. A ansiedade deles era que, pedindo para que Jó se calasse, Jó disse, sofrei-me e eu falarei. E Jó disse para eles, tomara que vos calasseis de todo nos capítulos anteriores. Mas agora, aparentemente, eles tinham perdido o fôlego e lhes deixavam dizer o que desejasse. Os amigos deles se calaram. Veja, ou eles estavam convencidos de que Jó estava certo, ou tinham perdido a esperança de convencê-lo de que estava errado. E por isso deixavam cair as armas e desistem da causa. Jó foi valente demais para eles e os forçou a deixar o campo de batalha, pois excelente é a verdade e ela sempre irá prevalecer. Veja, o discurso de Jó prevaleceu ao ponto deles se calarem. Por quê? A verdade sempre prevalece. Irmãos, a verdade de Deus sempre há de prevalecer. Ainda que a mentira se levante, ainda que as interpretações equivocadas venham ao encontro da situação em que enfrentamos, uma coisa nós devemos ter a plena convicção: a verdade de Deus sempre se manifesta no tempo certo. O que Jó tinha dito no capítulo 26 foi uma resposta suficiente para o discurso de Bildade. Mas agora, Jó faz uma pausa para ver se Zofar tomava a palavra outra vez, mas declinando ele, o próprio Jó prosseguiu. Já que ninguém falou depois de responder Bildade, ele continuou o seu discurso. E sem ser interrompido ou atormentado por seus amigos, disse tudo o que desejava dizer sobre este assunto. Veja, do verso 2 ao 6, ele aí faz uma solene declaração de sua integridade e de sua resolução de conservá-la, de conservar-se íntegro, independente da condição que enfrentava. E aqui eu faço uma aplicação a nós, amados. Vale a pena conservar-se íntegro, fiel a Deus, independente da condição em que enfrentamos. E foi assim com Jó, obedecendo a Deus e sua verdade. Veja, do verso 7 ao 10, Jó expressa o terror que tinha daquela hipocrisia de que eles o acusavam. Veja, ele disse que abominava tal hipocrisia. Ele não era aquilo que eles estavam falando.
ainda do verso 11 ao 23, Jó mostra o fim miserável e infeliz dos ímpios. Apesar de sua longa prosperidade e a maldição que os acompanha, e é transmitida às suas famílias. Ele está dizendo, veja, os ímpios serão condenados e eles vão sofrer pelo que fazem. Mas não quer dizer que necessariamente eu esteja sofrendo por isso. Veja, o discurso de Jó é exatamente para mostrar para eles, para Bildade, Zofar, para mostrar para os seus 3 amigos, que ele permanecia na sua integridade. E o que eu quero dizer para você? Vale a pena permanecer na sua integridade, irmãos. Vale a pena honrar a Deus, mesmo quando isso lhe trouxer sofrimento. Vale a pena honrar e obedecer ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo quando isso lhe trouxer algum dano físico, ou até mesmo algum dano de reputação no local onde você está. Vale a pena. Esse é o preço de amar e servir a Deus. O preço da salvação foi pago por Cristo. Mas o preço de andarmos junto de Deus mesmo que todo mundo for no sentido contrário ao que nós estamos andando, continuaremos andando contra a multidão. Porque vale a pena manter a integridade. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida.